campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, olá, irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Justiça Divina, mensagem de hoje de número 49, que tem como título Por Nós Mesmos, mensagem de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, reunião pública de 11 de agosto de 1961, e o item estudado é a primeira parte do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, aonde nós vamos dar uma olhada em um pequeno trecho, porque o capítulo 7, especialmente nessa parte ligada às penas futuras, segundo o Espiritismo, é um capítulo lindíssimo. E diz assim: o bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua viagem terrestre. O espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tem as suas consequências fatais, não há uma única ação boa, um único movimento da alma, um bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de um progresso. Interessante, né, meus irmãos? Então agora nós vamos ao texto de Emmanuel, que é lindíssimo. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro a mergulharmos em divino clarão. Antigos afetos que o tempo não nos riscou da memória ressurgem, de improviso, envolvendo-nos na melodia da ventura ideal. Amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente repontam do dia novo. Descerrando-nos os braços, sorrisos espontâneos, por flores de carinho, desabrocham em semblantes nimbados de esplendor. Quase sempre, contudo, ai de nós, reconhecemo-nos no festival da alegria perfeita, a feição de lodo movente, injuriando o carro solar. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais nos oprime o peso da frustração. Temos o peito qual violino de barro, que não consegue responder ao arco de estrelas, que nos tange as cordas desafinadas, e, do coração, semelhante a símbolo morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Lamentamos, então, as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem, que nos teriam conquistado o merecimento, e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade, que nos haveriam propiciado renovação. Sentimos-nos amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro carregamos ainda remorso e necessidade. É assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia Gloriosa,
suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. Alma que choras na teia física, louva o tronco de sofrimento a que te encontras temporariamente agrilhoada na terra. Abençoa os espinhos que te laceram. Abençoa o pranto que te lava os escaninhos do ser. Executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo em preces de triunfo, a desatarem-te as últimas algemas, de modo a que lhes partilhes os cânticos de vitória na grande libertação. Que possamos pensar bastante sobre esse texto, meus irmãos. Que tenhamos, que Jesus nos dê, né, o mínimo de lucidez e claridade nas nossas ideias, para que nós possamos aproveitar o tempo que nos resta aqui no mundo físico, as oportunidades benditas que o nosso Pai nos dá quando reencarnamos, porque suplicamos por essas bênçãos, suplicamos por esses desafios, renunciamos, quem sabe, a outras tarefas e estamos nos dedicando agora a esse lar a qual estamos inseridos. Estamos agora tendo oportunidades com esses irmãos dentro desses lares, tendo oportunidades com esses irmãos que cruzam os nossos caminhos e que necessitam também de cada um de nós. Temos necessidades uns dos outros. Precisamos ver, enxergar e pensar sobre isso. Somos importantes uns para os outros. E essa oportunidade da reencarnação é um presente divino, meus irmãos. O que Emmanuel nos faz pensar, nos lembra, para que nós possamos exercitar esse pensamento diuturnamente. Que nós temos sim dificuldades, nós temos muito a nos queixarmos, nós teríamos talvez muitos lamentos na nossa caminhada. Muitas vezes os nossos fardos parecem pesados e nós nos sentimos incapacitados de seguir adiante. Mas Emmanuel nos mostra, primeiro, que nós somos capazes. Porque Deus sabe o que acontece com cada um de nós. Não está nada desajustado, nada desalinhado na nossa história espiritual, como não está nessa reencarnação. Está tudo correndo como deve correr. Mas nós nos sentimos desconfiados espiritualmente. E isso nos traz cada vez mais o peso dessa caminhada. Então, nos desvencilhando dessas algemas, das reclamações, das queixas, do olhar infundado, quando olhamos para o outro e apontamos também as suas dificuldades, os seus medos, as suas aflições. E percebemos que esses irmãos talvez tenham na sua intimidade muito mais dificuldades do que nós, que estamos aqui pensando sobre o Cristo, tratando sobre o Cristo, falando sobre as coisas do Cristo. Somos afortunados nessa reencarnação, meus irmãos. Recebemos com essa doutrina um presente que possamos aproveitar dentro das nossas condições, da melhor maneira possível, para não nos queixarmos tanto, para aproveitarmos cada minuto, saborear cada minuto na nossa existência presente. Para que depois, como Emmanuel nos diz, ao retornarmos ao mundo dos espíritos, que sejamos gratos por ter feito o melhor
que pudéssemos fazer, por ter feito o melhor que nós poderíamos fazer nesse momento, dentro da nossa capacidade de entendimento, de lucidez e de inteligência, construída pelo nosso próprio Espírito. Muito obrigado, meus irmãos, por esse texto de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site